Carlos Belmonte, para você, o que é pífio? Eu acho pífio a violência das torcidas, né? Qualquer tipo de violência, por exemplo, o que aconteceu no jogo do Grêmio no último final de semana. Isso eu acho que é pífio, eu acho ruim para o futebol, ruim para todo mundo. O que não é patético? É o amor pelo futebol, né? O amor pelo esporte, o amor que o brasileiro e o mundo inteiro tem por esse esporte, o mais importante do mundo, sem dúvida nenhuma. Então, o amor pelo futebol. Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no All Sport. O convidado da vez, o nosso entrevistado é Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Belmonte, obrigado por conversar conosco. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o São Paulo 2021, o que a torcida tricolor pode esperar de 2022. E eu queria começar voltando um pouquinho no tempo. Você fez parte da gestão do presidente Leco, que é muito questionado pela torcida do São Paulo. Na sua opinião, quais foram os grandes erros cometidos naquela gestão, erros esses que eventualmente possam até ajudar a atual gestão do presidente Casares a não repeti-los? Bom, Mauro, não tenha dúvida, eu fiz parte da gestão do presidente Leco. Eu era diretor-geral do clube social, não tinha qualquer envolvimento com o futebol, além do envolvimento que a gente tem como torcedor e aí, no caso do presidente, também como corneteiro, né? Como diretor, você também tem esse papel de fora do futebol, analisar o futebol do time. Eu acho que o principal erro, se assim podemos dizer, acho que o São Paulo gastou muito, principalmente no ano de 19, e não gastou bem. Eu acho que o São Paulo fez diversas contratações caras, que acabaram aumentando naquele período o endividamento do clube, e esse foi o principal problema. Óbvio que quem contrata, quem busca sempre melhorar, quer dizer, busca o título. O presidente Leco, na época o Raí, o Pássaro, óbvio que as contratações visavam conquistas, mas as conquistas não vieram, as contratações foram caras e isso acabou gerando uma dívida muito grande para o São Paulo, dívida essa que nós temos que agora buscar minimizar, diminuir, mas é uma dívida pesada para a instituição. No começo da gestão do Júlio Casares, né, vocês também fizeram várias contratações, né? Tinha um outro tipo de contratação, mas foram vários, né? Jogadores até que foram embora, Bruno Rodrigues, Miranda, Éder, Orejuela, Benítez, o Rigoni um pouco depois, o William. Qual a avaliação que você faz dessas contratações? Houve algum arrependimento, algum jogador que de repente não correspondeu? O Rigoni eu nem preciso dizer, porque eu acho que é o que mais certo deu, né? É até surpreendente, o desempenho dele é excelente. E o Calleri chegou há pouco tempo, acho que é um pouco precoce para a gente poder fazer uma avaliação sobre o Calleri, até por conta da lesão que sofreu pouco depois da sua estreia. Qual a avaliação que você faz, Belmonte, daquele lote de contratações, o retorno eventualmente dado ou não por esses jogadores ao São Paulo? Eu acho assim, nós fizemos diversas contratações. Primeiro que a gente não tinha recursos, né? Não tinha dinheiro para contratar. Então, nós buscamos algumas oportunidades de mercado e também achávamos naquele momento que a gente tinha que mudar um pouco o perfil do elenco, né? Eu falo de um jogador que claramente não nos entregou em campo ainda, que é o Williams, né? Por exemplo, ele não nos entregou em campo, ele teve lesões seguidas, chegou, já teve uma lesão, depois teve outra lesão, mas na conquista, por exemplo, do Paulista, o Williams foi muito importante no todo, né? Ele chegou mudando, foi o primeiro jogador a chegar com essa mudança de espírito, né? Dizendo para os meninos da importância de jogar no São Paulo, da importância de buscar o título, mas ele, obviamente, no campo não rendeu. Nós temos aí, com rendimentos, ao meu ver, muito bom, como você já colocou, o Rigoni e o Miranda. Tivemos o Benítez, que teve um Campeonato Paulista, foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista muito bom. Depois também teve algumas lesões e teve uma queda de rendimento depois do Campeonato Paulista, ou seja, ele teve um rendimento muito bom no Paulista, depois um rendimento não tão bom. O Orejuela, que teve poucas oportunidades com o Crespo, por diversos motivos, inclusive pela própria atuação não boa do atleta aqui nos treinamentos, e isso também foi cobrado dele, buscando uma melhoria. Agora ele tem jogado com o Rogério, a gente ainda tem uma expectativa que ele nos entregue ao longo do contrato. Como você disse, o Calleri começou muito bem, mas é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação do Calleri, né? São 4 jogos, para muito pouco, mas começou bem. A gente tem a expectativa que assim continue. O Éder também, a gente tinha uma outra expectativa num primeiro momento, ele não teve o rendimento esperado, mas continua no elenco. Futebol, a gente sabe que é assim,
de repente o rendimento vem daqui a pouco, isso já aconteceu com outros atletas, agora a gente vai esperar, obviamente, a avaliação do Rogério Ceni, que está fazendo o treinamento. A avaliação que eu faço é que nós tivemos um gasto maior no Orejuela e tivemos jogadores, sim, como no futebol, alguns dão certo, outros não, a gente acha isso normal no futebol, mas a gente, para o ano que vem, e depois a gente pode falar um pouco disso, a gente tem um segundo planejamento para os jogadores que podem vir. Nesse primeiro momento, a gente queria trazer alguns jogadores mais experientes, dar um pouco mais de comprometimento ao elenco naquele momento, e agora a gente parte para um segundo estágio para o ano que vem, porque a gente continua, a única coisa igual é que a gente continua sem dinheiro. O trabalho de vocês no São Paulo passou por uma busca por um técnico no exterior, né? O Muricy foi muito atuante, inclusive, nesse processo. Até ele esteve conosco já aqui no Dividida, contou até a história do Leonardo Jardim, que o deixou muito impressionado, mas era um técnico muito caro, de fato, muito caro para qualquer clube brasileiro, né? Até pela valorização do euro. E aí vocês direcionaram as baterias para o mercado sul-americano e acabaram contratando o Crespo. E você, me parece, era um dos grandes entusiastas do argentino que acabou indo embora. Eu queria que você falasse um pouco de como foi amadurecendo a decisão de romper o contrato com o Crespo, que, aliás, teve uma elegância ímpar nesse período, né? Ele saiu com uma tranquilidade, cumprimentando o Rogério, negócio que eu nunca tinha visto isso. A gente não está acostumado com isso no futebol. Mas, de fato, São Paulo teve uma queda de rendimento e isso acabou gerando a saída do técnico. Eu queria que você falasse um pouco disso, até pelo fato de que imagino que não deve ter sido muito fácil esse rompimento, pela expectativa criada, o título paulista, e por ser ele, no começo, digamos assim, o ponto central de todo um trabalho que vocês tentaram fazer, ou tentam ainda fazer, estão desenvolvendo no departamento de futebol. Mano, essa análise é perfeita. Primeiro, o Crespo é um gentleman, né? O Crespo é uma pessoa maravilhosa, é um amigo que eu ganhei para a vida. Eu digo isso porque ele é efetivamente uma pessoa muito diferente. O Muricy tem uma frase que é muito boa: ele é bom demais para estar no futebol, né? Porque ele é uma pessoa realmente espetacular. E é isso, nós fizemos uma análise, buscamos lá no começo, como o Muricy contou, trouxemos o Crespo junto com a comissão técnica. Aí vem a primeira questão. O Crespo chega com a comissão técnica com muito trabalho, a gente foca, e aí tem gente que critica, gente que defende, mas era uma decisão nossa aqui da diretoria de futebol. A gente achava que o São Paulo precisava voltar a ganhar um título e acreditávamos naquele momento que o Campeonato Paulista para o São Paulo era o campeonato mais fácil para a gente voltar a chegar à final. Se você fizesse um campeonato razoável, você já estaria na semifinal, jogo único, final 2 jogos. Então, se a gente só trabalhou para ficar à frente na fase classificatória para ter a vantagem de, na final, decidir em casa e na semifinal, jogo único, jogar em casa, a gente achava isso importante. O Crespo, com sua comissão técnica, abraçou essa ideia, o trabalho começou e o resultado, felizmente, veio rapidamente. Aí começou o Brasileiro e nós tivemos algumas lesões. E aí houve uma decisão, que é uma decisão da preparação física, de diminuir a intensidade dos treinamentos. Então, a gente diminuiu um pouco a intensidade, visando minimizar as lesões. Isso acabou não acontecendo e nós tivemos uma perda do preparo físico, né? Então, o time começou a ter muita dificuldade de conseguir fazer o jogo que o Crespo propunha. Um jogo com pressão alta, um jogo muito intenso, só que nós, do ponto de vista do preparo físico, não estávamos conseguindo seguir o que o Crespo planejava. Depois do empate com a Chapecoense, eu estou contando uma história, eu não contei para ninguém, mas foi exatamente assim que aconteceu. Depois do empate com a Chapecoense, a gente conversou com o Crespo que nós precisávamos fazer alterações do ponto de vista do preparo físico do time, do trabalho do preparo físico, porque a gente estava sentindo que o time, e ele também sentia isso. E fomos para os 3 jogos, que eram Santos, Cuiabá e Ceará. Era Santos em casa, Cuiabá fora e Ceará, com uma conversa entre nós que seria necessário para que o trabalho continuasse tendo a possibilidade de nos levar a Libertadores naquele momento, que a gente fizesse 7 pontos. Jogamos contra o Santos, empatamos 1-1 e fizemos um belo jogo, um jogo muito bom contra o Santos. Voltamos a falar com o Crespo e falamos: olha, Crespo, talvez a gente não consiga os 7 pontos, vamos jogar com o Cuiabá lá, mas se a gente tiver a manutenção de uma boa partida contra o Cuiabá lá, mesmo que tragamos um empate de lá, ok, nós depois temos o Ceará, o trabalho está bem feito, vamos seguir e tal.
Lá no Cuiabá, foi um jogo para nós, do nosso ponto de vista, desastroso do ponto de vista físico. Tivemos um primeiro tempo razoável tecnicamente e no segundo tempo, 32 graus, muito calor, o time simplesmente morreu em campo, o Cuiabá nos dominou completamente no jogo lá. E aí o Crespo também já sentia dificuldade, via que não conseguia, em conversas conosco, não estava conseguindo mais o rendimento que queria do time. Foi daí que essa decisão realmente foi uma decisão difícil, que ela não foi tomada num momento, não, empatamos, vamos trocar. Não foi isso. Essas conversas vinham acontecendo quase que diariamente com o Crespo. Tomamos a decisão em comum, achávamos que o momento era necessário para a troca para o time. A gente sabe que sempre que troca técnico já há uma questão de ânimo maior na mudança, e aí pensávamos, fizemos uma reunião, decidimos pelo Rogério, rapidamente fechamos, mas essa é a questão. Eu acho que o Crespo será um grande treinador no futuro. Primeiro pela concepção de jogo que ele tem e pela pessoa que ele é. Eu acho que ele precisa de alguns ajustes, ele também sabe disso, mas a história real é essa. O São Paulo, você já deixou claro, né, continua com seus problemas financeiros, que obviamente não são resolvidos de uma hora para outra, e isso evidentemente impacta no elenco. Qual a avaliação que vocês fazem da base do São Paulo, sendo até aproveitada numa quantidade boa de jogadores nessa temporada, e imagino que isso não deve mudar muito. Qual a avaliação que vocês fazem hoje da base? Olha, a nossa avaliação é a mais positiva possível, né? A gente ganhou o Campeonato Paulista com os 4 jogadores de meio campo, oriundos da base, né? A gente está jogando agora, o nosso time titular, nesse momento, tem 3 jogadores da base no meio campo, fazendo o tripé de meio campo, o Lisiero, o Igor Gomes e o Sara, né? Além disso, nós temos o Wellington, que cresceu muito, o Nestor, que cresceu muito, a gente tem o Luan, que nesse momento não está jogando, está contundido, mas também faz parte, temos o Diego aqui, ou seja, nós temos, nesse momento, 40% do nosso elenco são jogadores oriundos da base. Para a próxima temporada, a gente deve continuar com isso. A expectativa, eu acredito que pelo menos o Juan, que já treinou muito com a gente, vai subir definitivo, o Thales vai subir definitivo. Acho que o Pedrinho, o meia, hoje do Sub-20, deve subir em definitivo. São jogadores, o Vitinho, o atacante também, acho que sobe em definitivo. Então, acho que a gente vai ter pelo menos mais uns 4 jogadores da base que começam a pré-temporada do ano que vem aqui com a gente. A gente sabe, não adianta, nós não temos recurso e, felizmente, temos um bom trabalho na base. Então, nós temos que continuar nos abastecendo desses jogadores, mas nós também sabemos que a maturação desses jogadores, ela leva tempo, né? O Rodrigo Nestor, por exemplo, estava aqui com o Diniz. Quando eu cheguei e encontrei o Diniz já elogiava muito o Rodrigo Nestor. Só que o Rodrigo Nestor praticamente não jogou com o Diniz. Treinou, trabalhou, do Crespo, começou a ter oportunidade, virou titular, virou um jogador importante. Então, isso demora para maturar. Então, a gente precisa conseguir compor o time com jogadores um pouco mais experientes, com esses meninos. Eu acho que são sem dinheiro, que pode nos dar, no coletivo, chance de competir. Sempre sabendo que a competição, por motivos diversos, com Palmeiras, Atlético e Flamengo, hoje com os elencos que tem, não é fácil, né? Tem elencos com jogadores mais pesados, jogadores que podem entregar mais, e a gente tem visto isso acontece por motivos diversos, né? Palmeiras e Atlético têm um caminho, Flamengo a gente sabe que é outro caminho, mas os times são mais fortes. Então a gente tem que apostar tudo no coletivo para ter chance de enfrentar esses times. Você está admitindo que, por uma questão até momentânea financeira, esses clubes têm hoje elencos mais fortes que o São Paulo. De que maneira o São Paulo pode, não só Atlético, Flamengo, Palmeiras, mas Corinthians, Santos, Internacional, o Grêmio, já não sei, porque o Grêmio é uma situação atípica para a próxima temporada, né? Talvez não esteja na elite, mas de que maneira o São Paulo pode diminuir essa distância, fazer com que o time seja mais competitivo, mesmo tendo recursos financeiros e, consequentemente, técnicos abaixo dessas equipes que são hoje mais fortes tecnicamente? Mauro, eu acredito que é acertando mais e apostando tudo no coletivo. Não tem outro jeito. Você tem que apostar. Por isso, hoje, a gente está aqui com o Rogério, né? Um trabalho que a gente acredita também, como já acreditávamos no Crespo, e no fim, a saída do Crespo, né? Tem que ser claro. Uma derrota também nossa, né? Não é simples trocar o treinador. Porque nós apostávamos que daria para continuar com o Crespo e não deu. Então, nós também, é uma derrota de todos, do Crespo e da diretoria. Agora a gente aposta de novo isso com o Rogério. E temos visto isso
no trabalho do Rogério. Então, eu acho que é isso. É errando menos, mas apostando muito no coletivo. A única chance que nós temos de enfrentar times que têm jogadores tecnicamente superiores nesse momento ao nosso é apostando tudo no coletivo. Então, treinando muito, trabalhando muito, ou seja, buscando que o time tenha um entrosamento que seja capaz de fazer frente a times que tecnicamente são superiores ao nosso. Para ter essa estrutura, é preciso ter o suporte de outros departamentos. E eu queria que você falasse um pouquinho da reestruturação de dois departamentos importantes, que são interligados. Departamento médico, fisiologia. Como é que está essa situação? Muito se falou nos últimos anos até de sucateamento da estrutura do Centro de Treinamento de São Paulo, que já foi considerado modelo e que teria ficado para trás nos últimos anos em relação a vários outros clubes que passaram a investir na sua estrutura. São Paulo foi meio que pioneiro lá atrás e teria ficado parado no tempo. É verdade isso? São Paulo, fazendo uma autoanálise, percebe essa necessidade de se modernizar? E a quantas anda essa reestruturação de setores tão importantes na estrutura do clube? Olha, Mauro, isso é fato. Não é fácil para nós que fazemos parte da diretoria, que somos São Paulinos, você disse tudo. A gente foi lá atrás, referência, e paramos um tempo. Nossa estrutura, se comparada a times que a gente sabe e acompanha, e fomos até ver essa estrutura. Hoje, por exemplo, nós não temos aqui do nosso lado comparar a nossa estrutura com o Palmeiras. Não temos. Agora nós começamos a trabalhar isso. Também não é fácil. Com ajuda, nós não temos recursos. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, o doutor Turíbio, tem nos ajudado com a experiência que ele tem, alguns outros médicos, alguns outros especialistas também. Então, começaram a chegar alguns equipamentos que a gente está fazendo de forma de permuta. Basicamente, a permuta até não é camarote, não é placa. A maioria das permutas é uma coisa que para nós é importante, que já foi feita lá atrás. As permutas são os estudos que fomos fazer com a utilização dos equipamentos e os nossos atletas, né? Os resultados com os atletas é que interessam às empresas que estão, nesse momento, fazendo permuta conosco, nos dando novos equipamentos. Estão chegando equipamentos agora, pouco a pouco. A gente está mexendo na estrutura. Você tem uma ideia? É uma coisa que chega a ser... que me impressiona. A gente tem aqui no centro de treinamento uma piscina. Essa piscina estava fechada há praticamente 3 anos. Qual era o motivo? Um vazamento, uma infiltração. Quer dizer, hoje nós já fizemos uma obra barata, rápida, já fizemos a correção da infiltração e já vamos estar com a piscina na próxima semana pronta. Mas é uma coisa tão simples. Não dá mais, Mauro. Assim, eu falo isso, nós vamos fazer uma reforma grande agora do nosso vestiário, que é antigo. Você imagina um vestiário de um time profissional que o chuveiro continua sendo elétrico. Quer dizer, a gente não pode ter chuveiro elétrico. A gente tem que ter ducha para o atleta. E isso é uma coisa simples que você tem que fazer. Eu não posso ter uma banheira e colocar gelo na banheira. Gelo, por quê? Porque se tem um atleta, cai a temperatura. Se tem 2, cai mais a temperatura, 3, e você não consegue manter a temperatura ideal para que esse atleta faça a recuperação. Os times de ponta hoje têm equipamentos que garantem a temperatura ideal o tempo inteiro, estejam dentro da banheira um atleta, 2 atletas, 3 atletas. Quer dizer, são investimentos que você tem que fazer, que são fundamentais para a recuperação. E não é só estrutura, nós também temos que fazer investimentos do ponto de vista humano. Nós temos que evoluir, nós temos que estar aqui dentro do São Paulo. O que eu acho e o que eu vejo é que houve, em algum momento, uma acomodação meio geral, sabe? Parece que está tudo bem, não está tudo bem. É isso que eu tenho dito para todo mundo, sabe? Não dá para todo mundo, no português claro, ficar encostado na parede como se o problema não fosse dele. Não, vamos todo mundo desencostar da parede, vamos todo mundo para o meio da sala, porque o problema é de todo mundo. Então, nós vamos fazer algumas alterações ao final dessa temporada, no começo da próxima temporada, né? Não é momento de você fazer, mas também teremos alteração de pessoal, teremos alterações de estrutura. São Paulo precisa evoluir, São Paulo precisa se modernizar. Eu digo que quem está no São Paulo, seja estando aqui há 20 anos ou há 1 mês, tem que ter uma coisa, tem que ter fome. Tem que ter fome. O São Paulo tem que ter fome de conquista. Vamos conquistar? Não vamos aí, é do esporte, mas o São Paulo tem que ter fome. Então, tem que ter fome de melhorar a preparação física, fome de melhorar a fisiologia, fome de melhorar a fisioterapia, fome de melhorar tudo. Porque o único da gente competir com as outras equipes é dessa forma. Queria voltar um pouquinho para o campo, né, e tocar num assunto que é o assunto mais polêmico aí do São Paulo nesses últimos tempos, que foi Daniel Alves.
O Daniel Alves saiu do São Paulo naquela situação que eu achei assim, muito constrangedora por conta de uma dívida do clube com o atleta. Ele avisou que, ao ser liberado da seleção olímpica, que não iria se apresentar, né? Mandou recado pelos seus representantes. Imediatamente houve um pronunciamento seu, inclusive pelo clube, dizendo que ele não jogaria mais pelo São Paulo. Será que o São Paulo, olhando para trás, não teria sido melhor, Belmonte, ter feito essa rescisão antes, amigavelmente, já que vocês herdaram da gestão anterior um contrato que já vinha acumulando uma dívida com o atleta? E o próprio atleta, em alguns momentos, mostrou, isso é uma opinião minha, tá? Fique à vontade para discordar se for o caso. Ele demonstrava muitas vezes mais preocupações com os seus objetivos pessoais do que com o coletivo do clube. O maior exemplo disso foi, tão experiente, com tanta vivência no futebol, ele deixar o São Paulo, que disputava para avançar na Libertadores, na Copa do Brasil, e se recuperar no Brasileiro, que estava mal colocado naquele momento, na Série A, para jogar a Olimpíada. Né? Que eu entendo até que seja um sonho do atleta, mas principalmente de atletas mais jovens, né, que não viveram isso ainda. Né? E o São Paulo até conseguiu avançar naquele momento, passou pelo Racing, tudo sem ele. Não teria sido melhor para o São Paulo se menos desgastante e até mais econômico, talvez, não sei, financeiramente, ter feito essa rescisão lá atrás, quando começou a se deteriorar a relação Daniel Alves e clube? Olha, Mauro, você tem toda a razão, seria melhor, mas, na verdade, isso é fácil de verificar depois do que aconteceu, porque tem todo um histórico antes, né? Que é um histórico que a gente não fala como foi feito. Né? Nós tivemos reuniões com os empresários, logo que assumimos, em março, tivemos uma reunião com os empresários, os advogados do Daniel Alves, e agora isso eu posso relatar, a dívida naquele momento ela estava na casa de 12 milhões, naquele momento. Né? E a gente, de um esforço concentrado, a gente conseguiu 10 milhões. 10 milhões. E oferecemos naquele momento esse valor, só que o que viria ao longo do ano, nós teríamos que fazer alguns reajustes e não conseguiríamos pagar em dia o ano todo. Nós teríamos que fazer um reajuste para que chegássemos no final do ano, ao invés de 2, talvez devendo 4, 5, de novo, para de novo buscar um reajuste. Naquele momento, o Daniel, a equipe do Daniel, não aceitou esses 10 milhões. Bom, então nós continuamos com aquela dívida de 12 e fomos pagando o ano. Só que aí começa o contrato, o Daniel não tem nenhuma culpa disso, o Daniel não pediu para jogar no São Paulo. São Paulo contratou o Daniel. E aí a dívida foi aumentando. Quando chegou a decisão curiosa a decisão das Olimpíadas, por quê? Porque o Lisieiro, se você foi convocado pelos 2 jogos antes das Olimpíadas. E nós achávamos que o Lisieiro seria convocado para as Olimpíadas. Então, a gente tomou a decisão, naquele momento, decisão da nossa diretoria, que seria importante liberar o Lisieiro para as Olimpíadas, por vários motivos. Um atleta jovem e um atleta também que poderia nos trazer, do ponto de vista que nós estávamos sem recursos, talvez, após uma boa competição, propostas que seriam importantes para aquele momento nosso. Então, nós decidimos que o Lisieiro seria liberado. Então. Aí, o Lisieiro não foi o Daniel. Aí, o Daniel, nós, como havíamos tomado a decisão de liberar o Lisieiro, nós não achamos correto não fazer a liberação do Daniel. O Daniel sequer falou com a gente dessa liberação. Né? Na época surgiu, não, o Daniel pressionou porque tem dívida, o Daniel nem falou com a gente. Foi uma decisão nossa, dolorida, a gente não estava satisfeito, mas, claro, você está dizendo, eu também concordo. Ele, um atleta experiente, podia dizer, não, eu prefiro ficar aqui ajudar o São Paulo. Mas ele queria jogar as Olimpíadas. Nós liberamos, ele foi. Aí começa um desgaste que foi ruim. Foi a declaração dele ao final das Olimpíadas. Né? Ele deu uma declaração que, ao nosso ver, era desnecessário, e naquele momento o presidente Júlio Casares estava entubado. Então, você imagine, qualquer decisão nesse momento não é uma decisão fácil, sem a presença do presidente. Nós estamos falando do Daniel Alves, um jogador mundial, que eu tenho sempre que registrar isso. Ele aqui, no dia a dia, era um jogador exemplar, treinava muito, se dedicava o tempo inteiro, não atrasava, não criava qualquer tipo de problema no dia a dia. Bom, aí a gente fez uma nota falando a respeito do que ocorreu. O Daniel voltou aqui, muito satisfeito com a conquista da medalha, e depois aí vem essa questão. A gente recebe uma informação através do procurador dele que ele não jogaria se não recebesse. E a gente não tinha a menor condição de pagar o Daniel Alves. Né? E aí a gente se sentiu... assim, não dá para alguém
em nenhum momento, se imaginar maior que a instituição, Mauro, com dívida, sem dívida, não dá para isso. Não dá, assim, tem que sentar, conversar, fazer acordo, pagar a dívida é nossa. A gente sempre assumiu a dívida, nunca dissemos, não, a gente assumiu a dívida. A dívida foi feita na outra gestão, mas a gente representa São Paulo, a outra gestão também representava. Então, aí não dava mais. E aí acaba tendo uma ruptura que não foi boa, né? Mas a gente espera. Eu acho que esse assunto do Daniel, a gente tem que. A gente do São Paulo não pensa mais em falar. O Daniel é um jogador espetacular, um jogador com conquistas, e a gente do São Paulo tem que continuar a nossa vida. O acordo foi feito, um acordo que não é fácil de pagamento, mas o São Paulo terá que arcar e vai arcar. E o Daniel segue o caminho dele, espero que da melhor forma possível. Tivemos agora uma situação que gerou muitas críticas, até o Ceni, né? Logo que ele chegou, que foi a escalação do Pablo, né? Ele completando 36 jogos na temporada. Isso significa que ele tem uma prorrogação de contrato, um aumento, um gatilho que já estava previsto, contrato, sempre lembrando, firmado ainda na gestão anterior, né? Quando ele foi contratado junto ao Atlético Paranaense. Eu fiquei me perguntando na ocasião seguinte, faz o quê com o Pablo? Se você não pode escalar, porque vai ter um aumento, vai ter um gatilho, você encosta o jogador, negocia com quem? Qual o clube que está interessado no Pablo agora? Qual a saída para o São Paulo? Vocês discutiram isso ou simplesmente o Rogério relacionou, ele foi para o jogo? Houve uma discussão sobre essa situação tão peculiar desse atacante antes de ele completar esses 36 jogos e automaticamente acontecer essa mudança no contrato dele? Contrato mais longo e aumento salarial? Mas vamos lá, Mauro. Aí é uma questão. A gente discutiu isso internamente, mas a gente também tomou a decisão que não é. Nós não podemos misturar a questão técnica com a questão contratual, sabe? Não é ao nosso ver, correto. Ou seja, o atleta tinha um contrato que previa gatilhos, e eu não posso chegar para o treinador, para um atleta que uma coisa é se ele está passando por um bom momento técnico, outra coisa é se ele é um atleta que trabalha, que faz o que tem que ser feito. Ou seja, ele é um cara que trabalha, que não se atrasa, está todo dia no treinamento e não estava passando por um bom momento técnico. Eu não posso, de forma unilateral, dizer não vamos mais escalar esse atleta porque ele tem um gatilho contratual. Está errado. Está errado. Isso é uma decisão do técnico. Cabe ao treinador. Se o treinador acha que precisa dele, então nós deixamos isso já com o Crespo, tá? Antes até da chegada do Rogério, porque ficou uma partida com o Rogério. Mas a gente já sabia que tinha esse gatilho há algum tempo. Mas a gente nunca achou que devia entrar nessa seara. Isso é uma questão técnica, decisão do treinador. A gente não se mete aqui em decisão do treinador. E aí veio essa renovação automática. O aumento não é um aumento tão importante do ponto de vista do jogo. E a renovação a gente nem achava ruim, né? Porque, veja, ele tinha mais um ano de contrato. Pensando do ponto de vista prático, ele, no meio do ano, poderia assinar um pré-contrato e o São Paulo não receber nada. Com a renovação, nós temos 2 anos e aí nós temos a possibilidade de fazer um negócio do ano ou não. E aí vai ser... De novo, eu digo, nós não sentamos ainda com o Rogério, porque não deu tempo, né? Com os jogos e os treinamentos, para fazer o planejamento da próxima temporada. A partir do planejamento que o Rogério fizer, junto com o Muricy Ramalho, que é o coordenador técnico, nós vamos tomar a decisão se ele pretende contar com o Pablo na próxima temporada, se ele não pretende contar, mas a gente não vai rifar, Mauro, o jogador nosso, sabe? Houve você sabe, um movimento com relação ao Volpi, por exemplo, que o Volpi não foi bem nas partidas finais dos campeonatos, em alguns jogos decisivos, e houve uma campanha forte contra o Volpi. Não dá para a gente rifar um jogador nosso, é um ativo e a gente tem que acreditar, e o Volpi já se recuperou, tem jogado bem. Então a gente tem que ter um pouco de calma e deixar isso na mão de quem entende, e não sou eu. Quem entende é o Rogério, quem entende é o Muricy, quem entende é o Crespo. Eles são os profissionais do futebol, que entendem de futebol. Eu deixo na mão deles e o que eles falarem é o que eu vou seguir. Esse é um ponto realmente muito interessante, porque muitas vezes o torcedor, até na mídia, né, o pessoal às vezes não para pensar nisso, né? O jogador custou uma quantia significativa ao São Paulo. Se o contrato não é renovado, São Paulo realmente corre o risco de perder sem ficar com nada. Se você prorroga o contrato, você vai ter que remunerar aquele atleta, mas ele continua a serviço e você tem a chance de, até numa recuperação técnica, negociá-lo e aí recuperar pelo menos parte do investimento feito lá atrás, o que, evidentemente, é muito relevante. Agora, eu queria falar um pouquinho também da sua situação, Belmonte, porque no Estatuto de São Paulo, os diretores são remunerados, os últimos foram remunerados. Você é um diretor não remunerado.
E na estrutura do clube, em tese, o Rui, né, que é o executivo contratado, ele, em tese, ele responderia direto ao presidente Casares, mas existe você entre os dois. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão estatutária e do porquê de a sua participação ser dessa maneira, diferente daquilo que foi definido no estatuto do clube há alguns anos. O que mudou, por que mudou, uma decisão do presidente e como será? Isso vai continuar assim ou vai ter alguma mudança? Seria interessante explicar essa sua situação, por favor. Claro, sem dúvida, Mauro. Na verdade, assim, primeiro eu tenho uma discordância, né, com relação ao estatuto. Ele não tem essa figura, mas ele não proíbe essa figura. Essa é a minha primeira visão. Mas vamos lá. Eu acho que é mais importante eu explicar para o torcedor, e acho essa uma oportunidade muito boa. O São Paulo, como qualquer clube nesse momento, são instituições políticas, né? O São Paulo tem lá o seu conselho, tem lá as pessoas que trabalham como praticamente todo clube. Qual é a minha função aqui? Eu estou aqui, e é isso que eu faço no dia a dia, eu blindo o futebol disso, né? Eu sou o diretor que a parte política não chega aqui. Isso eu garanto e tenho total condição de garantir, condição essa me dada pelo presidente. E o que eu faço? Eu convivo o dia inteiro aqui, quer dizer, também é importante eu falar um pouco do meu dia a dia. Eu tenho meus negócios, eu tenho uma rede de lojas, né? E o que eu faço? Se o treino é de manhã, Mauro, eu venho aqui, fico a manhã inteira e à tarde eu vou para a minha empresa. Se o treino é à tarde, eu fico de manhã na minha empresa e fico a tarde toda aqui. Essa é a minha rotina diária, todos os dias, de segunda a segunda. Sábado e domingo eu venho todos também. E convivo todo dia com o Rui Costa e o Muricy, o dia inteiro. A minha função aqui é gerenciar pessoas, gestão de pessoas. E isso é o que eu sempre fiz ao longo da minha vida profissional. Fiz isso trabalhando em rádio durante 25 anos. Desses 25, 18 em cargos de chefia, né? Então, fazendo gestão de pessoas. Faço isso na minha empresa e eu acho que é nisso que eu sou, modéstia à parte, muito bom, em gerir pessoas. Então, minha relação com o Muricy, com o Rui, é espetacular. Minha relação com o Rogério e com o Crespo é muito boa. Minha relação com os atletas, apesar de eu manter um distanciamento, que eu acho que tem que ser assim, é muito boa também com os atletas, mas vamos lá. Vou pegar um jogador, vou contratar. Eu dou ao Rui o valor que eu tenho. Rui, nós vamos contratar esse jogador aqui. Eu tenho esse valor. A negociação toda é feita pelo Rui Costa. Ele é um profissional capaz de negociar, de trazer, e ele vai falando comigo, olha, precisamos de mais um pouco, dá para diminuir aqui, e ele vai fazendo a negociação. Contratação de jogador, tudo parte ou dos nossos scouts aqui, ou do Muricy, ou do Rogério. E eu falo isso, vamos lá, eu estou assistindo um jogo, Mauro, estou assistindo um jogo lá da segunda divisão, e um jogador da equipe X, eu achei interessante. Primeira coisa que eu faço, gostei, então eu falo para o Muricy, gostei desse jogador. Aí o Muricy fala, meu, esse jogador não dá, não, você está louco, não dá, esse jogador não dá. Quando ele fala isso, eu falo, então tá bom, Muricy, obrigado, põe o nome na gaveta e esqueço. Eu tenho profissionais do futebol aqui, eu não tenho que... Então, o que eu faço no dia a dia é gerir os processos, é me preocupar em melhorar a estrutura do São Paulo, melhorar os profissionais da área de saúde, dar segurança para que o Muricy e o Rui façam o seu trabalho mais profissional que eles têm que fazer e manter também. E a instância final, por isso eu falo, eu não sou o diretor boleirão, sabe? Eu tenho uma relação muito boa com os atletas, muito boa, mas distante. É uma relação distante. Eu tenho aqui o Rui, o Muricy, que tem que ter essa relação próxima. Eu sou a última instância, caso tenhamos um problema, como foi o caso do Daniel Alves, por exemplo. E eu tenho também um processo aqui de blindar o CT e o futebol de processos políticos. Eu acho que é a forma correta, na minha visão, no caso do São Paulo, é o melhor caminho. Eu acho que deve continuar assim. É importante ter um diretor estatutário que conheça todo o processo político do São Paulo, mas que tenha a noção que ele não é o cara que domina o futebol. Porque se vier aqui um outro que tem a mesma visão, que controla o processo político, mas chega aqui querendo controlar todas as questões do futebol, ele vai fazer um monte de batatada, vai fazer um monte de erro. Deixa o profissional cuidar disso e gere os processos para que a gente tenha a melhor gestão possível do futebol. É mais ou menos isso, mano. O São Paulo tem vários compromissos financeiros para o ano que vem atrelados a contratações, a negociações de 2021. O torcedor do São Paulo, no ano que vem, na próxima temporada, ele deve esperar um time no mercado, um clube no mercado, igual, mais forte ou mais enfraquecido com relação à possibilidade de
chegadas e partidas de jogadores? Eu acho que é igual para mais enfraquecido, não mais forte. Então, por isso que eu estava te dizendo é o seguinte, o torcedor do São Paulo, a gente vai ter que dizer isso ao torcedor. Claro, um time com o tamanho do São Paulo não pode entrar em campeonato sem a pretensão de disputá-lo para ganhar. A gente sabe disso. Mas nós teremos que ser muito mais modestos do ponto de vista do mercado, com muito mais acertos de contratar. Nós não temos recursos para contratar jogadores de ponta. Então, nós teremos que contratar jogadores que estão despontando, jogadores que possam se encaixar dentro do nosso time, mesmo que tecnicamente não sejam jogadores que já têm um destaque, mas jogadores que possam vir aqui agregar no nosso elenco. Então, nós não temos recursos, nós estamos numa situação financeira muito difícil, então a gente tem que ter muita calma. E por isso eu acredito muito no trabalho do Muricy, no trabalho do Rogério, no trabalho dos nossos scouts. É assim que nós vamos trabalhar nessa temporada. Nós não temos recursos para grandes contratações. Então, vamos trabalhar tentando reforçar o nosso elenco, né? Claro que isso, Mauro, eventualmente pode mudar. O futebol é muito dinâmico. Vamos dizer um exemplo. Me surge uma proposta muito boa para um dos meninos que eu tenho aqui, né? Surgiu uma proposta muito boa. Bom, então aí vai entrar um recurso. Desse recurso, talvez 30%, 40% deles eu possa ter disponibilizado para ir para o mercado. Aí muda um pouco de figura o que eu estou dizendo. Mas, nesse momento, nós tomamos a seguinte decisão. Teremos saídas e, com os recursos das saídas, é que nós teremos que ter as entradas. E nós vamos seguir isso à risca, vamos trabalhar muito nesse sentido. E quanto ao Calleri, né? Ele foi contratado já na reta final do ano, mas existem cláusulas de que ele pode alcançar determinadas metas, e aí o São Paulo faz a contratação definitiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho, se possível, até com números, o que significa o Calleri nesse contexto aí de reforço, contrato, o quanto ele pode custar, de que maneira o São Paulo lida com isso e lidará com isso no ano que vem, especialmente se ele atingir as metas, que obviamente é o que o clube espera, né? Que ele jogue sempre e faça gols. O Calleri era um desejo antigo da torcida do São Paulo, também nós. O Calleri, no tempo que esteve aqui, nos entregou, só que o Calleri, por diversas vezes, inclusive em outras gestões, o valor não se chegava ao valor, era muito difícil, as negociações sempre complicadas e tal, e foi assim conosco também. A gente fez uma negociação anterior com o Calleri, os valores não eram possíveis para nós, e nós abrimos mão da negociação lá atrás e ficamos esperando. O mercado foi andando, e aí, quando a gente viu uma nova oportunidade do Calleri, foi quando a gente trouxe o Calleri. O Calleri é um jogador que não que seja um jogador barato, mas nós trouxemos por empréstimo, e você acompanha futebol, nós trouxemos por empréstimo de 1 ano e 4 meses de $300 mil. Quer dizer, é um valor muito baixo para o mercado, para um jogador centroavante. $300 mil no futebol, a gente sabe, é praticamente nada, é praticamente zero. Trouxemos por $300 mil por esse 1 ano e 4 meses. E aí nós temos cláusulas com salário também, por causa da nossa dificuldade nesse ano, muito baixo. Nós diminuímos o salário a praticamente nada nesses 4 meses, incorporamos no valor total, né? Decidimos o salário com ele para o ano e 4 meses. Pedimos que ele abrisse mão desses 4 meses e esse valor nós jogamos para o salário do ano que vem, para a gente ter um pouquinho mais de fôlego nesse ano. Isso foi feito, então está ajustado. Então, o ano que vem, o salário dele já é diferente, claro, do salário. Pra você ter uma ideia, eu posso falar, não há nenhum problema, foram 4 meses de R$50 mil, o salário dele, R$50 mil por mês. Nós pegamos essa diferença e jogamos na próxima temporada. E fizemos, né, no caso do Calleri, que é um pouco diferente de tudo que a gente fez aqui, porque todos os jogadores a gente tem feito no contrato o seguinte: 60% dos jogos ao menos 45 minutos. As renovações e as aquisições, por exemplo, os jogadores que nós temos aqui, o Williams, por exemplo, tem essa cláusula: olha, se ele jogar 60% dos jogos ao menos 45 minutos, a renovação é automática. Caso contrário, a gente pode tomar a decisão de renovar ou não. Porque a gente acredita que 60% dos jogos ao menos 45 minutos o jogador é titular do time, pelo menos na maior parte da temporada. Do Calleri isso é um pouco diferente, é bem menor do que esse tempo. O Calleri é 30% dos jogos mais 90 minutos. 30% dos jogos, 90 minutos. E aí, se ele cumprir esses 30%, 90 minutos, nós temos que, ao final de 2022, fazer a aquisição, o valor, posso estar enganado, mas se eu tiver por muito pouco, acho que é $3 milhões
que nós teremos que pagar parceladamente a partir de 2023, se quisermos contratar o Caleb. Então, essa é a condição do Caleb. Monte, o Rogério Ceni voltou ao São Paulo numa situação, digamos assim, um pouco desconfortável com relação à parte da torcida, né? Que ficou um pouco chateada com a passagem dele pelo Flamengo, com uma entrevista ou outra e tudo mais. Algumas pessoas interpretaram de um jeito, outras de outro jeito. Isso me parece até que está sendo superado, a torcida já começa de novo a digamos assim, fazer completamente as pazes com o seu grande ídolo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi trazer de volta para o São Paulo o Rogério, que saiu em 2017, inclusive tendo seu trabalho muitas vezes tumultuado por saída de jogadores, né? Chegou ao caso, por exemplo, de chegar para treinar o time e o jogador tinha sido vendido. Vou escalar fulano, Thiago Mendes. Não, acabou de ser negociado, vai para a França, vai para o Lille. Como assim? Isso aconteceu naquela passagem de 2017 do Rogério pelo São Paulo, quando ele estreava na função de treinador. Como é que foi essa procura pelo Rogério, esse acerto? E o que vocês imaginam do Rogério daqui para frente, já que ele voltou, eu diria que quase que convocado ali para ajudar o clube no momento em que o Crespo deixou o São Paulo? Até na época, eu cheguei a comentar isso, assim, não imagino como o Rogério poderia dizer não ao São Paulo, se tratando do Rogério de São Paulo, como se fosse um outro grande ídolo de um grande clube. Uma hora que o clube precisa, é muito difícil para o cara falar, não, eu não vou, só vou no ano que vem, só vou outra hora, muito complicado. Mas como foi essa negociação e o que vocês pensam e esperam do Rogério, mais maduro agora, em 2021 para 2022? Lembrando, o Rogério é o técnico campeão brasileiro, tem muita gente que não se lembra disso, mas o São Paulo contratou o técnico campeão brasileiro. Isso antes mesmo da gente vencer a eleição, do presidente Júlio Casares vencer a eleição, a gente já conversava, né? Eu já tinha, lá por volta de setembro do ano anterior, né? O Júlio já tinha me convidado, caso ganhasse a eleição, para assumir o futebol. Então, a gente já falava de futebol ao longo antes mesmo de vencer a eleição, porque se vencêssemos, teríamos que tomar decisões, e ainda era um campeonato complexo, passando de um ano para o outro. O Rogério, naquele momento, já era o nosso primeiro nome. O Júlio já conhecia o Rogério, a gente viu o trabalho do Rogério no Fortaleza, né, no trabalho anterior, no Fortaleza. Achávamos que o Rogério já estava mais maduro, com um trabalho muito bom no Fortaleza, enfim, e nós tínhamos isso na cabeça. Tal. Mas aí, entre o processo eleitoral, o Rogério foi para o Flamengo, né? Então, aí daí nós fizemos todo o processo seletivo, porque o Rogério estava no Flamengo. Então, quando a gente toma a decisão da saída do Crespo, o nome do Rogério foi o primeiro nome que veio. E aí as pessoas estranham exatamente o que aconteceu, porque é curioso. Nós chegamos 4 da manhã do jogo do Cuiabá, né? Voo fretado, terminou o jogo, nós chegamos aqui 4 da manhã. O presidente chamou uma reunião às 8 da manhã no CT. Então, nós chegamos às 4 da manhã, viemos aqui para o CT, fizemos a reunião na terça e tomamos a decisão, isso lá para 4, 5 da tarde, de que nós comunicaríamos a saída do Crespo na quarta-feira e o Rogério é que seria procurado. Então, aí nós, na quarta-feira, o Júlio não veio para Barra Funda, eu, o Muricy, o Rui, sim, nós fizemos a comunicação ao Crespo, o Crespo a gente conversou com ele, e imediatamente eu liguei para o presidente, isso era umas 3 da tarde, liguei para o presidente ligar para o Rogério para fazer o primeiro contato e continuamos aqui, porque o Rogério podia recusar. E aí nós teremos que iniciar o trabalho de pensar em outros nomes. Continuamos, eu, o Rui, o Nelson e o Muricy aqui, na Barra Funda. De umas 3h10, o presidente ligou, porque já tinha uma relação com o Rogério, ligou direto para o Rogério, conversou com o Rogério, e o Rogério entendeu como uma convocação. O Rogério só queria trabalhar a partir de 22. Mas, se tratando de São Paulo, é exatamente o que você disse. Para um ídolo, o maior ídolo da história do São Paulo, se transformou imediatamente em convocação. E aí o Rogério aceitou, e já no dia pediu para o Júlio, a gente tinha um treino marcado aqui às 4h30, que quem daria seria o Visoli, os jogadores já estavam trocados, o Rogério pediu se dava para treinar no Morumbi por causa da iluminação à noite, no mesmo dia. Nós pusemos os jogadores trocados aqui no ônibus, no CT, e fomos para o Morumbi. E lá o Rogério já esperava no vestiário, já começou o trabalho dele, enfim, foi tudo muito rápido, né? Eu estou, de verdade, Mauro, eu já estava, né? Eu vi o trabalho e aí cada clube tem suas decisões, que deve ser feito. Eu vi o trabalho do Rogério no Flamengo,
E eu achava um trabalho muito bom, um trabalho diferenciado, um trabalho... não é fácil dirigir um time do tamanho e com todo o histórico de conquistas que o Flamengo tinha, com o trabalho do Jesus. Não é fácil, não era fácil. Eu achava o trabalho do Rogério muito bom, né? Mas eu não tinha um contato diário, né? E desde a chegada do Rogério, eu estou verdadeiramente mesmo impressionado com o trabalho do Rogério. O Rogério chega aqui às 7 da manhã, sai às 7 da noite, o trabalho é intenso o tempo inteiro, estuda os aniversários. Assim, a gente está muito, muito satisfeito. E quando você fala o que eu espero do Rogério, isso é o que a gente espera, mas sempre a gente sabe como é o futebol, eu espero terminar os 2 anos que nós temos aí pela frente com o Rogério. Essa é a nossa expectativa. A expectativa sempre é positiva, né? E se tratando de um ídolo, se tratando de alguém que faz o trabalho que ele faz, eu acredito que é possível. Também tendo no São Paulo a consciência, que eu já disse lá no começo, que para a gente é muito difícil conquistar título. A gente vai ter que trabalhar muito, então a gente também tem que ter essa consciência. Não adianta, né? Eu lembro o que aconteceu aqui com o Aguirre, rapidamente, Mauro. O Aguirre liderou o campeonato brasileiro aqui no São Paulo um tempo, mas claramente aquele time não era para liderar. O time não estava pronto para liderar, tinha time mais forte. Quando o time cai para 4º, 5º lugar, aí o Aguirre não serve mais. Mas espera, aquele time era para ser 4º, 5º lugar. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter a consciência do que é possível para o São Paulo. Diante dessa consciência, fica mais fácil a manutenção do treinador. Havia acordo com o Rogério para que ele assumisse o Casares se tornando o presidente antes dele ir para o Flamengo? Não, Mauro, ou a sua intenção de tê-lo? Não, era só uma conversa aí, eu e o Júlio. O Júlio sempre dizia que, na vacância de treinador do São Paulo, o Rogério sempre seria o primeiro nome. Sempre foi essa. Essa é a frase do Júlio. Vagou alguém aqui. É o que eu estou brincando muito. A gente vai ver isso. Espero que isso não aconteça na nossa gestão, não aconteça com o Rogério. Mas eu não tenho a menor dúvida que vagou o cargo de técnico de São Paulo. Agora o primeiro nome vai ser o Crespo, porque o Crespo saiu daqui com a torcida gostando, com muito no torcedor do São Paulo, conquistando um título. Era isso. Então o Júlio dizia, olha, no caso de vacância, e a gente naquele momento nem esperava isso, o São Paulo liderava o brasileiro, né? Então você tinha expectativa de ganhar, e obviamente ganhando, o Diniz continuaria, era essa a expectativa. Então nem conversávamos com o Rogério naquele momento, mas apenas uma coisa nossa, interna, pensando se um dia tivéssemos a vacância de treinador, que não esperávamos que fosse do Diniz, que esperávamos conquistar o campeonato, o Rogério era o primeiro nome. Belmonte, qual a dividida que o São Paulo não pode perder em 2022 no seu futebol? Olha, eu acho que a principal dividida que o São Paulo não pode perder é o São Paulo justamente ter a consciência de como disputar o ano de 22, né? A gente fez em 21 um trabalho concentrado porque achávamos que precisávamos ganhar um campeonato e o Paulista era mais fácil. Agora, na minha concepção, claro que não vou me reunir com o Rogério, 22 é diferente. Nós temos que investir tudo na nossa pré-temporada. Então, muito provavelmente, as primeiras rodadas do Paulista, não expor o time titular nas primeiras rodadas, né? Agora, mais do que conquistar o bi do Paulista, o importante para nós é termos uma temporada melhor. Então, a pré-temporada é fundamental para isso. Então, a dividida é ter calma e ter um entendimento de como estamos e aonde a gente pode chegar, para que a gente mesmo não se perca no caminho. Para finalizar, Belmonte, queria que você falasse um pouquinho do basquete do São Paulo, né? Você foi uma pessoa muito atuante na formação do time de basquete do São Paulo, que é um time forte, né? Um time competitivo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, Mauro, obrigado pela oportunidade. Eu, lá atrás, trabalhei muito, né, na formação desse time de basquete. Começamos pela segunda divisão, a Liga Ouro, depois montamos times competitivos no São Paulo, né, falando do Flamengo, né, que é, sem dúvida nenhuma, a principal força do basquete nacional. Os resultados provam isso, o investimento prova isso, e eu acho que o Flamengo faz um bem danado para a modalidade, né? Além de outras equipes tradicionais, como Franca, Bauru, mas o Flamengo fez... O sucesso do Flamengo aumentou a vontade do São Paulo participar do basquete, né? Então, a gente tem um trabalho sério, mas é difícil, os recursos sempre não são muitos, e há um entendimento, eu falo e eu respeito todos os entendimentos, sabe, Mauro? Patrocínio para basquete não é fácil. O Flamengo faz um basquete forte, muito através de recursos, né, de projetos incentivados, que o Flamengo busca recursos e consegue manter
o basquete. O São Paulo não tem, nesse momento, certidões que nos permitam também fazer isso. O São Paulo está buscando fazer pagamentos de impostos que nos permitam ter as certidões que nos deixem buscar recursos também. Nós não temos. Então, é só patrocínio. E patrocínio para a modalidade olímpica é muito difícil, não é fácil, né? Mas um time de basquete, para ser competitivo, custa aí tudo, em torno de 6 a 7 milhões por ano. Com tudo, né? Salários, mais viagens, hotéis, tudo que envolve a modalidade. Essa é uma visão minha. Eu acho que um time com a grandeza do São Paulo, mesmo passando por dificuldade financeira, deve pensar em investir isso para ter a modalidade. Eu sei que boa parte dos conselheiros pensa ao contrário. Você tem que terminar com basquete, porque a gente é futebol e não pode investir 6 milhões numa modalidade como o basquete. Aí é uma decisão que vai caber lá na frente ao presidente. Mas eu estou muito satisfeito. Tivemos a perda do diretor, uma coisa maluca, Mauro. O diretor João Salgueiro, o São Paulo foi campeão num dia e ele faleceu na madrugada desse dia. Logo depois do título, ele faleceu. Quer dizer, o diretor trabalhou comigo todo o tempo, faleceu logo após a conquista, né? Então, agora há um outro diretor lá, o trabalho vai continuar. Mas o São Paulo vai ser competitivo nessa temporada. Eu acho que o São Paulo, qualquer modalidade que o São Paulo disputa, ele tem que ser competitivo. Não dá para o São Paulo falar, não, nós não vamos investir 6, vamos investir 2. Não, se for para investir 2, é melhor acabar, porque o São Paulo aí vai terminar em 12º no campeonato, e a camisa do São Paulo não merece isso. O São Paulo pode não ganhar, é muito difícil ganhar do Flamengo, mas tem que estar disputando, chegar numa semifinal aqui, ganhar um campeonato paulista e assim seguir. Aí já não está mais na minha alçada, mas eu estou sempre defendendo e vou estar sempre acompanhando o basquete. Esse foi Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, conversando com a gente sobre a situação do time de futebol e também um pouquinho do time de basquete do São Paulo e as perspectivas para o ano de 2022. Belmonte, muito obrigado por conversar conosco aqui no Dividida no All Sport. Mauro, foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Sou um admirador do seu trabalho e também tenho, por ser jornalista, a concepção que o melhor é sempre ser claro, é sempre falar com o torcedor, mesmo que às vezes você fale o que o torcedor não quer ouvir. Mas é importante você falar. Na verdade, eu devo satisfação, não ao Conselho do São Paulo ou ao próprio presidente Casares, eu devo satisfação a 20 milhões de torcedores apaixonados por essa equipe. Até o próximo Dividida no All Sport. Valeu, saudações. Qual?